Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Evangelho e Vida. Estamos aqui eu, Márcia Copelo, e a Darcy Neves. E hoje nós vamos tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas esse capítulo é bem grande e nós selecionamos para tratarmos mais da questão do perdão e do sacrifício que mais agrada a Deus. Então nós vamos dar foco à passagem evangélica, mas ao item 7 e ao item 15. Então nós vamos começar lendo aqui o item 1 e 2, que são as duas passagens evangélicas, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoarde aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoarde aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15. Tudo bem, Darcy? Oi, Márcia, bom dia ou boa tarde, A hora que os amigos estiverem acompanhando, mas muita paz em nossos corações, Márcia, esse capítulo, é um capítulo assim muito, muito importante para todos nós, pois fala justamente a respeito da misericórdia, E aí, quando nós estamos falando aqui de misericórdia, eu estava focando no item 7, Márcia, que fala a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. Esse item, se vocês estiverem em casa acompanhando, ele é também retirado de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Esse item, ele vai sendo assim interpretado pelo nosso querido Allan Kardec, quando Jesus está dizendo para nós, está nos orientando no sentido de nós fazermos este sacrifício que é mais agradável a Deus. Interessante, Márcia? Que não é um sacrifício físico. Não, pois porque, na verdade, Darcy, Jesus aqui tinha que falar como o que acontecia na época, Na época, os judeus faziam os sacrifícios materiais, deixavam oferendas no altar. E Jesus está querendo mostrar que, na verdade, e a gente está fazendo aqui o sacrifício entendendo as questões espirituais. Então, quando ele diz aqui, antes, deixa a sua oferenda aí, mas vai lá, fazer aquilo que mais importa, que é a reconciliação. Então, eu fico assim avaliando, que esse é um grande sacrifício, porque ele está propondo a reconciliação e, às vezes, nós é doído para cada um de nós, porque a gente sabe dos nossos atos, nós
do nosso ressentimento, né? E a gente então fazer esse movimento, né? E aqui Kardec diz para a gente, né? Só depois da gente realmente reparar, né, o agravo, reparar a situação complexa que ficou, né? Aí sim a nossa oferenda será então bem aceita, porque diz: virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, então, por causa dos sacrifícios materiais, né? E aí, então, nós vamos ver que, aqui no nosso texto, né, nós vamos encontrar uma informação que nos ajuda também, né? Quando ele diz assim, olha, deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Pois é, né, Darcy, porque a gente está ali, a gente pode encarar o nosso altar com as nossas preces a Deus, aos nossos pedidos, mas a gente pede e ainda com a Deus séries de dádivas ou coisas para nós mesmos ou até por outras pessoas, mas com o coração doído ainda, né? Quando a gente tem algo contra outro. E aqui o que Jesus nos ensina é que para a gente, quando a gente leu aqui, né, nos itens 1 e 2, a questão de perdoar, para que a gente possa ser perdoado, né? Então, quando ele fala aqui, né, se não perdoarde aos homens que vos têm ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Porque com que direito a gente tem de pedir a Deus perdão ou uma série de questões que nos incomodam se nós temos esse coração duro ainda, né? Então, esse sacrifício que agrada a Deus não são essas oferendas materiais, mas sim que a gente esteja com esse coração puro, com esse coração sem mágoas contra ninguém, né? Que isso só nos faz muito mal, né, Darcy? Quando a gente não consegue, porque o perdão a gente encara como sendo o melhor para aquele que perdoa. O outro, a gente não pode ter o controle sobre os sentimentos, né, do outro. Então, se o outro vai nos perdoar ou não, é uma outra questão. Mas o importante é que eu tenha tido esse perdão, porque eu me liberto desse passado não me corrói mais, porque a gente fica remoendo, não é isso? Revivendo, e isso vai criando tantas energias ruins dentro da gente que a gente acaba até adoecendo. Então, essa é a importância, né? É isso que eu ia dizer para você, as doenças, né? As doenças do corpo, que muitas delas têm como origem a não aceitação, a não resignação, e com tudo isso, o não perdão. Não é que nós ficamos assim inconformados, nós nos achamos injustiçados de estarmos vivendo essas situações. E com isso, nós somatizamos, quer dizer, nós trazemos para o corpo essa doença, né? Você sabe, eu até ia utilizar o termo de mágoa. De mágoa, né? É isso mesmo, Márcia. Se você toma uma água ruim, não é? Vai causar, não é, no seu organismo todo um desconforto, mal-estar. Então, a gente está aprendendo isso, porque a mágoa, o ressentimento, é justamente essa má água. Mas aí tem alguém perguntando para a gente, né, se a doutrina espírita tem alguma explicação
mais clara a respeito dessa necessidade do perdão. O que você acha, Márcia? Olha, que eu acho que a gente pode ir justamente da própria fala de Jesus, no sentido que também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que Kardec vem também nos esclarecer, e principalmente nas instruções dos Espíritos, né, Darcy, sobre o perdão das ofensas, que tem textos belíssimos aqui no item 14 e o item 15, que é Paulo, o apóstolo, falando para a gente sobre isso. Então, olha que bênção, né? O Espiritismo nos trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo toda essa questão do perdão. E fala não só nesse capítulo, né, Darcy, em outros capítulos também. Então, eu acho que esse item 15, Darcy, vale a pena a gente explorar quando ele diz, né, que Paulo nos diz assim, que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, não é? Porque a gente fica guardando tudo isso. E não faz, a gente já falou que não faz bem, né? Porque ele bota aqui, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, porque a gente vai se melhorando, não é? Então, perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tens de indulgência? E aí ele ainda diz aqui pra gente, né, Darcy? Ai daquele que diz, nunca perdoareis, pois pronuncia sua própria condenação. E no fundo, Darcy, se a gente olhar as nossas atitudes, será que a gente não faz parte, como Paulo vai dizendo depois aqui, né? A gente não faz parte dessa ofensa que o outro nos fez? Será que a gente não provocou? Será que a gente não falou algo que a gente nem percebeu e que magoou o outro? Você sabe, essa também é uma questão, né, que a gente vai analisar e ver. Por exemplo, você ser indulgente é você não ver os defeitos do outro. Mas nós, na nossa condição espiritual ainda agora, né, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, não é? E aí, o que acontece? Nós só vemos no outro imperfeição. E muitas das vezes a gente não consegue calar o nosso comentário. Exatamente. Então a gente fala, a gente briga, a gente expõe muitas das vezes a questão do outro. E com isso, não é? Nós também ficamos vulneráveis a toda crítica. Não é, Márcia? Porque se eu estou destacando, se eu estou falando a respeito dos defeitos do outro, o que eu vou receber, vamos assim, em troca, não é? É aquele momento em que a pessoa também expõe os nossos defeitos e isso cria um grande momento de desarmonia. Exatamente. Não é, Márcia? E por isso, então, quando ele diz aqui, né, que às vezes a gente mesmo se condena quando a gente diz, nunca perdoarei. Exatamente. E é um sofrimento tão grande que fica no nosso coração, né, Darcy? E quando o perdão acontece, a gente às vezes vê isso até em cenas de novela e tudo. Gente, a pessoa é um alívio tão grande, né? Aquela sensação aí, aquele choro, porque é muito compensador para aquele que perdoa. Ele se liberta de tudo aquilo que estava dentro do coração e que estava fazendo mal, né? Mas Paulo fala para a gente aqui no último parágrafo, Darcy, que vale a pena a gente ler. Ele vai falando dos tipos de perdão, né? Como é que é esse nosso perdão? Ele fala assim, mas
há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Quer dizer, aquele que a gente fala, eu te perdoo, mas por dentro, né? E olha o que ele vem falando para a gente. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quer dizer, eu perdoei, mas eu fico vibrando para que as coisas na vida dele não deem certo, né, Darcy? Então não aconteceu o perdão. Do coração, não. De coração, não. Não é? Então, se eu, dentro de mim, estou assim, mas olha só, Deus é que sabe. Deus está vendo, né? Deus está vendo, né? Assim, Darcy? Isso mesmo. Na medida que eu estou falando dessa forma, significa dizer que eu não perdoei. Exatamente. Né? E aí é isso que ele diz, é isso que Paulo perdoa. Aliás, Paulo diz para a gente, será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, né? E ele diz, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências, não é, Márcia? E é importante que quando ele fala que ele dá da boca para fora, ele ainda dá outro exemplo, né? Quantos dizem, perdoo, mas acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. E aí, como você falou, é esse o perdão também do Evangelho que Jesus nos ensinou, né? É esse o perdoar 70 vezes 70, né? Então, assim, 70 vezes e 7 vezes. Gente, até confundi tudo, né? 70 vezes 7 vezes, pois é. Então, o que Paulo está aqui nos advertindo, que esse perdão ele tem que ser verdadeiro, não é para mostrar para os outros que eu sou ótimo, que eu perdoo, e dentro de mim nada daquilo é verdade, né? E tem uma coisa interessante, Márcia, o seguinte, que eu estava ouvindo outro dia um expositor falar, né? Veja bem, a gente não esquece, porque aquilo ficou na memória, não é? Então, todas as nossas ações, elas estão na nossa memória. Mas acontece que o que está sendo pedido é que a gente releve esta situação. Eu lembro, mas eu vou diminuir a carga desta lembrança, sabendo que todos nós somos suscetíveis de errar. Colocando no lugar dele, da pessoa, né? Então a gente começa a diluir. Sabe o que é diluir? A gente sabe, não é, Márcia? Isso. A gente vai diluindo aquela carga emocional. Exatamente, porque assim, como você disse, né, nós temos memória. Esses fatos não se apagarão da memória, mas eles serão ressignificados. Quando eu lembrar daquilo novamente, ele não vai mais me causar dor que me causava. Ele não vai me fazer ressentir. Ressentir, o ressentimento é você reviver aquele sentimento que você viveu. Ele não vai ter mais esse poder dentro de você. Você vai ressignificar aquilo, às vezes, se foi de uma coisa, às vezes, que talvez no futuro você vai até rir da situação. Isso mesmo. Não é? Então, essa que é a importância, porque apagar da memória, a gente não apaga porque o evento está aqui, seja ele bom ou mal, ele vai ficar na nossa memória. Mas ele já não vai doer dentro da gente. Né? E aí, como você falou, nós às vezes já podemos ter amadurecido, então a nossa compreensão sobre aquela pessoa, sobre as dificuldades daquela pessoa, isso pode fazer com que a gente
compreenda melhor por que ela tomou aquela atitude. Não é isso? E olhar para nós também, né, Darcy? Olhar que nós somos falíveis também, né? Mas você falou uma palavra-chave, né? A questão da compreensão, né? O que é realmente compreender, né? O outro, né? É da gente saber que todos nós temos muitas dificuldades, e aí, de repente, aquela pessoa nem falou com uma carga tão grande quanto aquela que a gente recebeu, né? E por isso, então, nós vamos, à luz do Evangelho, com a informação que a gente está recebendo da doutrina espírita, a gente vai perceber que realmente a intenção não era aquela. E nós, então, aliviamos esse peso de dentro de nós, né? Exatamente. E Paulo, ele termina aqui para a gente falando, né? Que Deus, né? Esse é quando ele diz para a gente, né? Como você já leu, que visto que Deus não se satisfaz com as coisas das aparências, só com aquilo que está dentro do nosso coração. E ele fala aqui, ele Deus sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Porque Deus, Jesus, sabe tudo que está dentro de nós, né? Então ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulações. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, às vezes a gente não precisa, e aqui esse texto é do Paulo, né? A gente não precisa nem estar falando, né? A gente precisa nem estar falando para os outros, a gente precisa perdoar, buscar aquele que, né, é o nosso motivo de desagravo, ou pedir perdão, né, Darcy, também ter a humildade de pedir perdão. Mas se o outro não nos perdoar, a gente segue o nosso caminho, porque aí a questão é do outro, mas a nós perdoarmos e pedirmos perdão compete a nós, porque é uma libertação desse jugo que pesa no nosso coração, e se pesa na nossa alma, uma hora vai pesar no nosso corpo físico também, não é? Então essa é a lição aqui que a gente está tendo, né, Darcy? E você falou uma outra palavra também muito importante, que é a libertação. Então, vamos nos libertar, vamos deixar que essas impressões elas saiam de nós, vamos orar, pedir ajuda a Deus para que a gente se livre desse peso, não é, Marta? Pois é, porque se todos nós estamos aqui nesse planetinha, né, Darcy? É sinal que todos nós temos imperfeições. E quem é que diz que a imperfeição do outro é maior do que a nossa? Quem é que sabe o nosso passado, não é? Como é que eu sei o passado do outro? Fora que a gente não estamos nem levando em consideração as questões de outras vidas que a gente possa ter com os outros, né, Darcy? Nós estamos falando só da nossa vida de agora aqui, né? E que a gente possa, entendendo isso, né, aliviar, se a gente tiver dificuldade, né, vamos tomar nosso remedinho de homeopatia, nosso floral, não é, Márcia? Eles vão ajudar muito. É isso. Queridos amigos, é isso, chegamos ao fim de mais um programa do Evangelho e Vida. Esperamos que vocês fiquem em paz, abençoados por Jesus, e até o nosso próximo encontro. Isso, até lá, um abraço, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.